Olá, eu sou Maíra Tavares e para encerrar o processo eleitoral do Justiça 2024, nós estamos aqui com Alexandre Santos, presidente da Comissão Eleitoral, para fazer a avaliação do pleito. Olá, Alexandre, como vai? Olá, Maíra. É um prazer estar aqui falando sobre esse pleito eleitoral que, para a gente do Justiça Rio Grande do Norte, já é histórico, né? Pelos números que ele trouxe nessas eleições. Certo, a gente pode começar? Pode. Vamos lá. Nossa primeira pergunta tem relação ao clima da eleição. Tudo aconteceu na completa normalidade ou teve algumas intercorrências? Tudo aconteceu na completa normalidade, as intercorrências que nós observamos são intercorrências que não atrapalham o pleito eleitoral, não comprometem nada do pleito eleitoral, só aquelas intercorrências normais, comuns, corriqueiras de toda e qualquer eleição de associação, de sindicato, mas nada que a gente pudesse reportar aqui como algo de grave, que pudesse só coisas que trouxeram problemas sanáveis. Com relação às eleições de 2021, houve uma queda significativa nas participações dos sindicalizados e sindicalizadas? Essa é uma pergunta importante, Maíra. Por quê? Porque essa era uma preocupação que norteava os trabalhos dessa eleição desde o início. Nós tínhamos, inclusive, na outra entrevista que demos, né, nós falávamos justamente sobre isso. Um dos grandes desafios da Comissão Eleitoral desse ano era justamente a participação nas eleições. Porque nós tínhamos uma eleição que estava para ocorrer no dia 22 de novembro, entre dois feriados na capital do estado, onde se concentra mais de 2/3 dos votos do eleitorado do Justiça RN. Então a gente achava que, em razão da data da eleição, esse pleito ia apresentar um número muito reduzido de participação com relação à eleição passada. Mas o que nós vimos foi o contrário, né? Na eleição passada, nós tivemos 989 votos válidos e nessa nós tivemos em torno de 1.187 votos válidos, ou seja, 200, em torno de 200 votos a mais, né? Então isso foi um feito importante para a comissão eleitoral, porque isso demonstra que nós vencemos os desafios, né, que nós tínhamos. Hum. Quais as estratégias adotadas pela comissão eleitoral para vencer os obstáculos que foram apresentados nessas eleições? Ah, foram muitas estratégias, viu, Maíra? Primeiro, nós fizemos uma divulgação maciça dessas eleições, chamando o eleitorado para a consciência da necessidade de escolher seus representantes. Então, nós despertamos no eleitorado do Cine Justiça RN essa necessidade de votar nos seus representantes. Nós criamos canais de comunicação diretos com o sindicalizado através de canais de divulgação da própria comissão eleitoral, até independente dos canais de comunicação do sindicato. Os canais de comunicação do sindicato também serviram maciçamente para divulgar a eleição e chamar o eleitorado. E aí o que é que nós fizemos? Nós criamos uma estrutura também para essa eleição muito maior do que na eleição passada. Para você ter uma ideia, na eleição passada nós tínhamos 8 urnas fixas, que são aquelas urnas que ficam paradas no local de trabalho, esperando o eleitor ir lá votar, e 11 urnas itinerantes. Isso na eleição de 2021. Nessa eleição, nós aumentamos as urnas fixas para 18. Então, nós criamos 10 urnas fixas a mais e criamos mais 3 urnas itinerantes. Então, nós fizemos uma cobertura muito maior da eleição. E essa estratégia acabou dando certo. Alexandre, quantas pessoas trabalharam nesse pleito? Nesse pleito, Maíra, nós tivemos no mínimo aí, né, os mesários e a comissão eleitoral, os funcionários do sindicato. Como nós tivemos 18 urnas fixas, a gente teve em torno de 36 pessoas trabalhando em torno dessas urnas. E mais 28 em torno das urnas itinerantes, além dos fiscais das chapas, que era a obrigação nossa da comissão eleitoral garantir os valores para eles se transportarem, para eles se alimentarem. Então nós tivemos em torno de perto de 50 pessoas envolvidas nesse pleito eleitoral, trabalhando seja para as suas chapas, seja para a própria organização da eleição. Foi uma eleição que teve uma estrutura muito interessante.
Quais foram as inovações adotadas para essa eleição? Boa pergunta. As inovações foram várias. Como eu já falei, nós aumentamos a cobertura da eleição, aumentando a quantidade de urnas receptoras de votos, aumentando a quantidade de urnas que iam rodar pelas comarcas do interior buscando esses votos, aumentando a quantidade de pessoas que trabalham no pleito eleitoral. E aí, Maíra, eu posso dizer com muito orgulho que essa comissão eleitoral, ela pela primeira vez na história do Sindijustiça se preocupou com a segurança das eleições e a segurança dos envolvidos com as eleições. Então, na esteira do que vem acontecendo, um fenômeno que vem acontecendo em todas as eleições, e não são só eleições para associações e sindicatos. A gente fala também de eleições gerais, né, para a escolha dos nossos representantes políticos. A gente vê um aumento muito grande de uma conduta muito nefasta, que a gente precisa falar o tempo inteiro, porque ela é desleal, ela ataca as pessoas, ela fere a honra das pessoas, ela queima reputações, que são as fake news, as notícias falsas, que tenta se disseminar em massa. Então nós fizemos um trabalho muito duro de combate a isso. Nós criamos canais de comunicação para que denúncias fossem feitas. Nós recebemos denúncias. A comissão eleitoral atuou de forma proativa, tentando neutralizar isso. Inclusive derrubamos perfis fakes que foram criados em redes sociais só para queimar reputações de pessoas e da própria comissão eleitoral, né, colocando o pleito eleitoral em xeque. Então, toda esse legado a gente deixa para as próximas eleições. O cuidado com as pessoas envolvidas na eleição e o cuidado com a imagem delas também e o cuidado com a segurança das eleições, que isso é importante. Alexandre, estamos chegando ao final deste momento. Você gostaria de deixar alguma ponderação final para as sindicalizadas e sindicalizados do Sindijustiça? Sim, Maíra, eu gostaria de agradecer a todos os servidores do Judiciário Potiguar pelo excelente pleito que a gente teve. Eu queria agradecer pela participação que vocês tiveram, que nós tivemos nessas eleições com a presença de vocês. Eu queria agradecer esse senso de cidadania sindical que o nosso eleitor sindicalizado do Sindijustiça RN, né, apresentou nessas eleições e o senso de responsabilidade em escolher os seus representantes. E dizer para vocês que nas próximas eleições a gente deixa um legado para que, né, a participação seja cada vez maior e que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade em escolher os nossos representantes que irão, né, levar à frente não só os nossos anseios, mas a nossa vida. Nossa vida está na mão, muitas vezes, dos nossos representantes sindicais, a qualidade de vida, né, que o trabalho hoje adoece muitas pessoas, Maíra. É preciso que a gente diga isso, né? O trabalho hoje, seja no setor público, seja no setor privado, é um foco muito grande de adoecimento. Então, cada vez mais a gente tem que fortalecer nossas entidades sindicais, que servem como órgãos fiscalizadores dessa dignidade do trabalhador. Então, agradecer a todos e chamar a todos para participar da vida do sindicato. É importante participar da vida do sindicato, não só nas eleições, mas, né, ao longo de toda a gestão que foi escolhida por todos nós. Alexandre, a gente agradece a sua presença, parabenizamos todas as pessoas envolvidas para a realização da eleição do Sindijustiça, assim como todas as sindicalizadas e sindicalizados que fazem parte do sindicato. Tá bom? Muito obrigada.